Com o OneNote da Microsoft, é muito simples de gerir as pastas de suas anotações a partir de qualquer aparelho. Hoje vamos falar sobre como trabalha com o OneNote, um tutorial para iniciantes, para quem ainda não entende bem sobre esse software da Microsoft e que é muito útil. Vamos também falar um pouco sobre os preços na instalação, sobre a interface, como ela funciona e como nós gerenciamos então as anotações no OneNote, que pode ser utilizado, como eu falei anteriormente, a partir de qualquer aparelho, seja computador, noutro lugar qualquer, não tem que ser o mesmo computador, e qualquer gadget que pode ser celular ou tablet. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui no canal pela primeira vez, e nós vamos então começar falando sobre esse poderoso software. Como vocês podem verificar aqui, eu já tenho o OneNote aberto. Ele é um software totalmente grátis. Se você tiver uma versão do Windows a partir do 10, você pode simplesmente usar gratuitamente. Ele existe também na Microsoft Office 365, pode utilizar ele online. Eu estou aqui com a parte da versão instalada no Windows e também sempre utilizo ele online no Microsoft Office 365, que eu tenho um tutorial aqui já falando sobre isso. Vou deixar 2 tutoriais falando sobre esse tema aqui nos cards. E o preço é de acordo com o que foi falado então no outro tutorial sobre a Microsoft 365. Vocês dão uma olhadinha no outro tutorial. E a parte grátis vocês podem usar sempre. Então, o OneNote ele é muito útil para as pessoas que gostam de fazer aquelas listas do to-do, para grandes empresas que já estão no mercado utilizando o OneNote sempre, os empregados, chefes, etc., porque é uma ferramenta muito potente e também é usado por alunos, por professores e pessoal também. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas pastas e aí vocês talvez entendam melhor ainda. Como vocês podem ver aqui, apesar dele estar no outro idioma, eu vou falando consecutivamente, sucessivamente, como é que funciona cada passo. Então, nós temos aqui alguns livros, né? Ou seja, os notebook. E eu estou aqui com um aberto, eu vou voltar com ele aqui para cima, porque ele é feito de hierarquia, coisa que os outros programas da Microsoft Office não tem, né? São de níveis diferentes, o OneNote ele é completamente feito com estruturação, então tem aqui as partes hierárquicas. Isso seria basicamente como se fosse um livro, né? Um livro de anotações. Então aqui a primeira parte são basicamente cada um livro, vamos dizer assim que nós temos aqui cada livro. Vocês podem ver que eu tenho aqui 4 livros de anotações. Então quando nós abrimos cada um desse livro, como vocês viram anteriormente, então tem vários tópicos que aí você poderia dizer, se quisesse, que isso seria um sumário do livro, né? O prefácio. E depois dentro, aí vai começar a ter os capítulos, e nos capítulos aí começa então a escrever a história de cada um deles ali dentro, o que o livro vai conter. Nós temos aqui no menu, no guia, ou seja, a parte inicial, o que nós podemos inserir, tem também se quiser fazer algum tipo de desenho, formas, etc. E a forma que nós podemos visualizar tudo que nós temos aqui dentro das nossas anotações. Então, são coisas muito simples que não é necessário falar um por um, porque o próprio nome deles, quando você tiver o seu OneNote aberto no seu idioma, você vai ver. Então, são coisas muito simples. Nós podemos fazer um compartilhamento, podemos utilizar em todas as anotações sincronizando, né, de um aparelho para outro. E aqui em cima nós podemos abrir alguns feeds se quisermos e também podemos fazer perguntas se quisermos procurar alguma coisa. E na parte do sininho são alguns tipos de... se for inserido alguma coisa, se alguém enviar alguma coisa, se tiver algum update também, etc. Então é simplesmente para receber as notificações. O sininho, como no YouTube também, que a gente coloca o sininho todas para recebermos as notificações, né? Então, nós podemos colocar ele em modo ecrã inteiro, ativar dessa maneira. E nós temos aqui também nos 3 pontinhos outras configurações de impressões ou outras configurações de outros estilos. Então, clicando em cada um, a gente pode ver as configurações das contas, etc., feedback, outros tipos de informação, de proteção e informações gerais.
Então aqui, o que nós vamos nos concentrar é realmente sobre esse gerenciamento das anotações, né? Então essa aqui é a interface. A primeira parte dessa hierarquia, como nós falamos, são então aqui como se fosse os livros, ou seja, se nós estamos dentro de um livro de anotações, se nós clicamos então aqui no primeiro, no nome do livro de anotação, ele vai voltar para a página inicial e aqui nós vamos ver todos, né? Ou seja, é o primeiro íconezinho que está escrito da navegação, porque depois tem a parte da máquina de procura, como nós vimos aqui em cima, e também tem aqui a forma de atualizar, né? Mostrar a atualização dos nossos livros. E aqui embaixo, se você quiser criar outro livro, o que nós vamos fazer é simplesmente clicar no mais e inserir um novo livro de anotações. Então, ainda antes de fazer essa parte, quando nós criamos algum tipo de livro, algum livro de anotação, nós criamos e depois dentro dele, quando nós criamos, que vem aquela parte que eu falei que seria como se fosse, nesse caso, um sumário, um prefácio, nós vamos aqui então adicionando mais e mais. E depois dentro de cada um deles aí sim, ou seja, dentro do nome, do capítulo, do título de cada um, ali dentro nós vamos inserir páginas, ou seja, páginas sobre algum determinado assunto, como vocês podem ver aqui, por exemplo, que eu criei um capítulo qualquer dentro do meu livro dizendo negócios privados, então eu coloquei ali esses temas, né, os temas estão ali dentro, e dentro de cada um, na parte de software, por exemplo, eu coloquei, vamos supor que está fazendo a contratação de pessoas, tem ali os desenvolvedores iniciantes, tem os com mais experiência, e tem os chefes de equipe. São só exemplos que eu fiz aqui. Agora eu vou voltar aqui para cima, na parte principal dessa hierarquia, e vou então adicionar um novo livro. Eu vou colocar aqui um tema qualquer, vou dizer simplesmente mesmo tema qualquer, só para mostrar, e vou clicar então em criar o livro de anotações. E aqui, como eu falei, a primeira coisa que nós temos que fazer é então colocar aqui o título. Suponha que já vem por default algum nome, você clica do lado direito e no segundo de cima para baixo você vai clicar que é para dar outro nome. E aqui nós podemos dizer, por exemplo, nosso primeiro capítulo. Vamos supor que está mesmo escrevendo um livro para seja digital ou para mandar para alguma impressão, então aqui nós já podemos dividir ele por capítulo. E aqui dentro do primeiro, nós podemos colocar o que realmente vai ser o primeiro nome. Então isso aqui vai ser o meu primeiro tema. Mas aqui dentro ainda desse primeiro capítulo, nós podemos ter vários temas. Então eu vou inserir aqui outro e vou dizer que esse daqui é o segundo tema. E assim sucessivamente eu vou criar aqui 3, 4, 5 e sucessivamente quantos eu precisar. E aqui no primeiro eu vou inserir um outro capítulo. Então eu vou dizer aqui que esse é o capítulo número 2. E aí só para eu mostrar realmente como é que funciona. Então, como vocês podem ver, o primeiro já tem aqui 2 temas. E o segundo eu vou inserir aqui e vou dizer que esse será o tema do segundo capítulo, né? E depois eu posso simplesmente também pegar o mesmo, fazer aqui um copy-paste para não demorar, e eu vou dizer que esse aqui então será do terceiro. E aí nós podemos inserir quantos quisermos, etc. E depois pode inserir várias informações. E aqui dentro, ou você pode simplesmente aqui, depois de escrever o título, fazer um Enter, ou você pode simplesmente clicar embaixo e começar a escrever um texto qualquer. E depois nós podemos fazer alguns Enters, podemos inserir imagens se quiserem. Aqui podemos fazer várias coisas. Suponha que você queira mudar então algum tipo de letra. Então nós podemos aqui, por exemplo, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V desse texto, que é a mesma coisa como se estivesse escrevendo no Word ou qualquer um dos outros softwares da Microsoft Office. E aqui, por exemplo, eu vou colocar como se fosse um título, eu vou colocar uma letra maior, etc. Mudar a cor, pode, por exemplo, mudar a parte de trás.
E aqui nós podemos fazer a mesma coisa como se estivesse num bloco de texto. Eu posso formatar outras cores, ou posso colocar aqui uma lista, por exemplo, e depois aqui vamos escrevendo mais coisas na lista. Então, é basicamente a mesma coisa como se nós estivéssemos usando qualquer outro bloco de notas. Então, aqui nós temos um livro criado. Como eu falei anteriormente, nós clicamos em cima do tema, né? Ou seja, do livro de notícias, de anotações, e aqui nós vamos passando para o outro. Então, é só clicar em cada um e se quiser anotar, então faz ali. Eu vou inserir aqui nesse outro que eu já tinha, vou inserir aqui uma página, por exemplo, e vou dizer que ela é só um exemplo do outro livro. E aí pronto, prestei atenção que eu estou escrevendo, na verdade eu estou colocando ele num livro que eu não queria, eu queria colocar no outro livro. Então eu vou clicar do lado direito e vou ir aqui no terceiro, no sexto, que está dizendo que é para copiar para outro livro, e vou clicar e vou escolher qual é o livro que eu quero então selecionar. Vamos supor que eu não quero que ele fique mais ali no de negócios privados. Eu quero que ele venha aqui, por exemplo, para a parte desse que está software, e eu vou clicar em, então, enviar para o outro. E dessa maneira eu vou ir aqui, clicar no outro, e vou ver qual foi aquele, então, que nesse caso, que eu cliquei, que nesse caso eu enviei daqui do primeiro para o segundo, para o IT. E aí, nesse caso, eu enviei daqui do software para o IT, e quando eu chego aqui, então, ele já está aqui no de IT, ou seja, está no capítulo anterior. E em vez de eu inserir uma página, vamos supor que eu vim aqui e nesse caso fiz não uma página no lugar que eu não queria, mas eu simplesmente fiz no livro que eu não queria. Então eu vou fazer a mesma coisa no terceiro, vou colocar do lado direito do rato, do mouse, e vou aqui na terceira opção e vou enviar para o outro livro que eu quero. Vou enviar aqui para aquele que nós criamos agora juntos, que está tema qualquer, e vou colocar enviar. Então ele já não está mais aqui. E agora eu posso ir aqui no outro livro, posso clicar no nome do livro, voltar na parte anterior para ver a hierarquia anterior, e vou no tema qualquer e ele vai estar aqui. Então, tema exemplo, e esse foi o que nós escrevemos então do outro lado. Tínhamos o primeiro capítulo, tínhamos o segundo capítulo, e esse foi o que nós escrevemos. Então, é uma forma muito simples de nós usarmos. Nós podemos sincronizar, como vocês podem ver aqui, para quem viu o tutorial anterior que eu expliquei sobre o OneDrive, eu mostro a parte de sincronização, como fazemos sincronizações. Então, para utilizar o OneNote, a única coisa que você precisa, depois que baixar ou instalar, ou mesmo usando no navegador, você só precisa entrar com a sua conta da Microsoft. É muito simples, porque basta mesmo ter uma conta da Microsoft. Para quem não tem nenhuma, não sabe como criar, eu também tenho tutorial aqui no canal. Vou deixar isso nos cards para que você possa então ver como criar a sua conta. O OneNote é um software, uma ferramenta muito potente, nós podemos usar em qualquer lugar. Como é grátis, então, a partir da versão do Windows 10, nós podemos utilizar sem ter que comprar o Office, então já vem junto com o sistema operativo, e aqui nós podemos ter várias anotações. É muito potente, muito importante, porque podemos utilizar a nível profissional, pessoal, nas escolas, então, muito bom para ser utilizado. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se ficou com alguma dúvida a nível sobre instalar, preços, se não tiver bem explicado no outro tutorial, pode deixar aqui nos comentários ou no do outro. Vou ter enorme prazer em explicar. Se você conhecer também amigos que gostaria de saber sobre esse assunto, envia, não pedindo que faça publicidade, obviamente, mas porque também, além de que ajuda o canal, pode ajudar um amigo seu também. Agradeço muito por ter ficado até aqui no final do vídeo, e nós vemos então no próximo tutorial. Muito obrigado, te desejo um ótimo dia e até a próxima. Fica com Deus. Tchau!